Vamos ser honestos desde o início e abandonar a ideia de que as mulheres são simples ou previsíveis. Existe um discurso social que fala sobre igualdade, sobre preferir homens gentis e emocionalmente disponíveis, sobre sensibilidade e compreensão. Tudo isso é repetido com frequência. No entanto, quando o assunto é atração de verdade, aquilo que desperta desejo profundo, o universo interno feminino revela algo muito mais complexo e muitas vezes contraditório. As fantasias femininas contam uma história diferente daquela que costuma ser dita em público. Essas fantasias raramente são verbalizadas. Muitas mulheres jamais admitiriam isso em voz alta. Algumas ideias causariam desconforto, levantariam discussões acaloradas ou seriam negadas imediatamente, mesmo que sejam reais em um nível inconsciente. Ainda assim, existe algo que não pode ser ignorado. A biologia não mente. O corpo reage antes do discurso e o desejo segue padrões que não pedem permissão à moral ou à opinião alheia. Se você é novo aqui no canal, meu nome é Grazi, eu ajudo homens bem intencionados a entenderem como atrair, conquistar e se conectar com a parceira ideal ao compreender certos padrões psicológicos que atuam silenciosamente na atração feminina. Hoje vamos falar sobre algumas dessas fantasias que muitas mulheres gostariam que os homens entendessem, mesmo que nunca confessem isso abertamente. Então seja muito bem-vindo de volta aqui no meu canal. Existe uma ideia central que você precisa absorver desde já. Você é o prêmio. Então, quanto mais essa mentalidade fizer parte da sua postura, mais as mulheres passarão a enxergá-lo dessa forma. Isso acontece porque elas tendem a refletir o valor que você atribui a si mesmo. Quando você entende esses mecanismos, deixa de buscar validação constante e para de implorar por atenção. Em vez disso, passa a viver como um homem que ela precisa perceber como líder, referência e desejo. É importante deixar claro aqui, viu, que isso não se aplica a todas as mulheres em todos os contextos. Se algo não fizer sentido para você, simplesmente descarte. A primeira fantasia gira em torno de valor. No fundo, ela não quer igualdade absoluta, ela quer alguém que esteja um degrau acima. Eu sei que isso pode soar desconfortável, mas, gente, é a realidade, eu preciso ser sincera aqui com vocês. A maioria das mulheres não fantasiam em olhar para o lado e enxergar um homem idêntico a ela em posição, força ou presença. O que desperta admiração é a sensação de estar com alguém que ela respeita profundamente, alguém que parece raro, desejado, reconhecido. Ela quer sentir que ganhou algo especial, como se tivesse conquistado um prêmio que outras mulheres gostariam de ter bastante e que outros homens respeitam. Quando uma mulher percebe que apenas se acomodou, que poderia facilmente substituir aquele homem por outro qualquer, o encanto desaparece, começa a se desgastar. Com o tempo, surgem comparações, dúvidas e a sensação de que talvez exista algo melhor esperando por ela em algum lugar. Mesmo quando ela não fala abertamente sobre isso, o orgulho aparece nos detalhes. Ela pode não se gabar para as amigas por medo de inveja ou disputa, mas demonstra esse sentimento de outras formas. Passa a se vestir melhor quando sai com você, muda a postura ao seu lado, compartilha fotos dos dois com um brilho implícito de satisfação. Quando alguém pergunta sobre você, a resposta vem acompanhada de entusiasmo, de energia, um sorriso que não precisa de explicação. O corpo dela denuncia aquilo que as palavras tentam esconder. Compare isso com a mulher que descreve o parceiro sem emoção, com frases mornas, quase automáticas, como se estivesse falando de um assunto burocrático. A diferença é gritante. O ponto central é simples e poderoso. Mulheres querem sentir que venceram, que fizeram uma boa escolha, que marcaram um gol importante na sua vida. Quando você vive como se fosse o prêmio, ela naturalmente passa a tratá-lo como tal, porque as mulheres refletem exatamente a forma como você se enxerga. E é exatamente aqui que muitos homens
travam. Eles até entendem o conceito, mas não sabem como aplicar isso no dia a dia, nas conversas, no comportamento e nas atitudes que realmente despertam a admiração e desejo. Então foi por isso que eu criei o audiobook Código da Atração, material pensado para ser consumido de forma prática, direta e aplicável à vida real. O formato em áudio permite que você aprenda enquanto dirige, enquanto caminha, treina ou realiza qualquer atividade do seu dia, sem precisar parar tudo para estudar. É conhecimento psicológico profundo, mas entregue de forma fluida, como uma conversa estratégica que reprograma sua mentalidade e, claro, a sua postura com as mulheres. Ainda assim, se você prefere ler e absorver o conteúdo no seu ritmo, também existe a opção em e-book para que você escolha o formato que mais combina com você. O mais importante não é o meio, mas a transformação que esse conteúdo gera na forma como você se posiciona, como você se comunica e constrói a atração de maneira natural e respeitosa. O link para acessar o Código da Atração está aqui no primeiro comentário fixado, então já aproveita. Se você quer deixar de ser apenas mais um e passar a ser o homem que elas admiram e escolhem, esse é o próximo passo lógico. A segunda fantasia que está diretamente ligada à competição e ao desejo despertado pela validação externa, existe um fator que muitas mulheres relutam em admitir, mas que exerce forte influência na atração: o interesse de outras mulheres. De forma inconsciente, ela se pergunta por que deveria desejar um homem que ninguém mais parece querer. Quando não há nenhum tipo de concorrência, o valor percebido tende a cair. Já quando outras mulheres demonstram curiosidade, atenção ou flerte, algo muda imediatamente. Isso acontece porque o desejo feminino responde à prova social. Se outras mulheres reconhecem valor em você, o cérebro dela interpreta isso como um sinal de que existe algo ali que merece atenção. Caso contrário, surge uma dúvida silenciosa sobre o motivo dela ser a única interessada, me entende? Quando as mulheres ao redor olham para você, riem das suas brincadeiras ou demonstram abertura, o interesse dela cresce de forma quase automática, mesmo que ela nunca admita isso conscientemente. Imagine uma situação social comum. Antes da sua chegada, ela estava neutra, estava distante, sem grande envolvimento. Porém, conforme o ambiente se enche de outras mulheres e você passa a receber a atenção, a postura dela muda completamente, o toque se torna mais firme, a proximidade aumenta, o comportamento fica mais marcante. Nada em você mudou naquele momento. O que mudou foi a percepção de valor, agora confirmada pelo olhar externo. E esse tipo de reação faz parte de padrões psicológicos profundos e para muitos parece contraditório, eu sei. Normalmente, mulheres não provocam esse cenário de propósito, tá? Deixando isso bem claro, porque gerar ciúmes de forma artificial envolve riscos emocionais. No entanto, quando a situação surge de maneira natural, o efeito costuma ser poderoso. O desejo não cresce em ambientes de escassez absoluta. Ele se intensifica quando existe disputa, quando há a sensação de que aquele homem não está disponível para qualquer uma. A competição, nesse contexto, não afasta, ela alimenta o interesse. A terceira fantasia envolve o desejo por uma liderança firme, carregada de intensidade e presença. Não se trata de delicadeza excessiva ou de uma postura excessivamente cuidadosa, sabe? O que desperta interesse para muitas mulheres emocionalmente saudáveis é a combinação entre paixão e controle consciente. Isso não tem relação com agressividade, com abuso ou desrespeito, pelo amor de Deus. Especialmente quando falamos de mulheres que não carregam feridas emocionais profundas ou traumas não resolvidos. O que existe aqui é o anseio por alguém que conduza a situação com segurança, clareza e convicção. Ela não fantasia com pedidos hesitantes ou validação constante. O que atrai é ser envolvida por um homem que sabe o que quer, que demonstra desejo sem culpa e que transmite firmeza nas atitudes. Imagine uma situação cotidiana simples, como estarem juntos na cozinha, compartilhando uma atividade comum.
Em um momento de conexão, você interrompe a rotina, cria proximidade, assume a iniciativa e a puxa para si com confiança. A atenção muda o clima, se transforma e aquilo que era banal perde completamente a importância. O impacto não vem do gesto em si, mas da decisão clara de agir. Quando uma mulher se sente física e emocionalmente segura ao seu lado, a atração não nasce de questionários intermináveis ou de excesso de verbalização. Ela surge quando o desejo é comunicado com segurança, leitura correta do momento e domínio emocional. Então, existe um motivo claro pelo qual histórias românticas intensas continuam sendo consumidas em larga escala. Elas exploram exatamente essa dinâmica de entrega guiada, onde a mulher pode relaxar porque alguém está conduzindo. O ponto essencial é que mulheres tendem a responder muito mais à paixão decidida do que a aprovação tímida. Ainda assim, existe sensibilidade. Então, ler os sinais, entender os limites e perceber o nível de abertura é fundamental. Com o tempo, a convivência permite antecipar reações, criar expectativas e estabelecer um terreno de confiança que favorece esse tipo de dinâmica, especialmente com mulheres mais jovens. Já com mulheres mais maduras, a clareza e a coragem costumam ser ainda mais valorizadas. Ao longo do caminho, aprender a flertar, tocar e conduzir de forma respeitosa e confiante é o que permite assumir riscos calculados e transformar interesse em conexão real. A quarta fantasia está ligada ao desejo profundo de rendição. Mesmo mulheres fortes, independentes e acostumadas a assumir o controle, sentem em algum momento a necessidade de descansar desse papel. Por trás da postura confiante, muitas carregam o anseio de soltar o peso das decisões e simplesmente confiar. Render-se nesse contexto não é fraqueza, mas alívio. É a possibilidade de baixar a guarda e permitir que alguém conduza o caminho. Ela sonha com a tranquilidade de não precisar controlar tudo, com a sensação de ser guiada por um homem que ela respeita e no qual confia plenamente. Quando passou muito tempo assumindo responsabilidade sozinha, seja no trabalho, na família, na vida pessoal, essa entrega não acontece de imediato. A confiança precisa ser o quê? Construída. Por isso, se ela demonstrar resistência ou cautela, paciência, meu querido, é essencial. A liderança que ela deseja não se prova com discursos e promessas vazias, mas com atitudes conscientes, pequenas, ações diárias que mostram presença, estabilidade e responsabilidade. Imagina uma mulher que passou o dia inteiro tomando decisões, resolvendo problemas, lidando com cobranças, expectativas. O cansaço não é apenas físico, é mental e emocional. Então você surge com clareza e segurança, dizendo que já cuidou de tudo, que o plano está definido e que ela só precisa estar pronta em determinado horário. Então, nesse momento, algo muda. O corpo dela relaxa, a mente desacelera e pela primeira vez no dia ela sente que pode simplesmente existir sem carregar o mundo nas costas. Esse é o segredo silencioso da rendição. Ela não é dada a qualquer um, só acontece quando há respeito, quando existe segurança emocional e quando ela percebe que pode, claro, confiar plenamente, tanto no nível físico quanto no emocional. Então, quando isso acontece, a entrega deixa de ser um esforço e se transforma em descanso. A quinta fantasia está relacionada à força percebida do homem. Ela deseja sentir que está ao lado de alguém que não pode ser facilmente abalado. Não se trata, homens, apenas de força física, mas de estabilidade mental, emocional e interior. Uma mulher tende a perder o interesse quando percebe que consegue desestruturar um homem com facilidade. O que gera atração é a sensação de que, independentemente do que aconteça, ele permanece firme, inteiro e centrado. Quando ela se sente vulnerável diante do mundo, é comum que surjam testes aparentemente inesperados. Isso não vem de malícia, mas de medo e insegurança. Em momentos de carga emocional intensa, como crises de choro, explosões emocionais ou até mesmo descontrole momentâneo, um homem inseguro reage com pânico ou agressividade. Já o homem forte mantém a calma, escuta, sustenta o espaço emocional e permite, é claro, que a tempestade passe sem tomar aquilo
como um ataque pessoal. Então, após esse momento, é comum que ela se aproxime, que ela busque contato e demonstre conexão profunda, porque a tranquilidade dele a faz sentir protegida. Essa força silenciosa gera confiança. O ponto central é simples. Quando ela percebe que não consegue te derrubar emocionalmente, ela entende que pode confiar em você. Então, para quem nunca viveu um relacionamento longo, isso pode parecer injusto ou até mesmo excessivo, mas existe um fator biológico importante a considerar. As mulheres, de forma geral, possuem menor tolerância fisiológica ao estresse emocional, o que significa que reagem com mais intensidade aos estímulos. A presença calma e estável de um homem funciona como um regulador emocional, ajudando a se reequilibrar. É um peso considerável de carregar, mas quando assumido com maturidade, fortalece ainda mais quem o sustenta. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, clica no like, compartilha esse vídeo com aquele amigo que precisa dessas dicas e aproveita também, já se inscreve aqui nesse canal se você ainda não é inscrito. Até o próximo vídeo. Te espero, hein? Um beijo no seu coração. Tchau, tchau.